Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz. Uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Há uma pergunta que atravessa civilizações, pensamentos, mitologias, religiões e ciências. O que faz a vida valer a pena? Não importa a época, o idioma ou a cultura. Todos nós, cedo ou tarde, deparamos com esse ponto cego da existência. Às vezes em silêncio, uma madrugada qualquer, às vezes naquela volta para casa, após a balada, às vezes no meio de uma perda ou de um cansaço antigo. Apesar de milhares de anos de tentativas, ninguém encontrou uma resposta única. O que encontramos são caminhos possíveis. Temos o mito, a vontade com V maiúsculo, a neurociência, sabedoria africana. São essas 4 tradições diferentes que vamos trabalhar hoje. 4 maneiras de encarar o mesmo enigma. Como escolher, como viver, como construir sentido. E talvez seja exatamente na divergência entre elas que alguma verdade aparece. Hoje nós vamos atravessar esses caminhos com Renato Nogueira, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com ele vamos da Grécia Antiga ao Egito, da filosofia europeia à neurociência contemporânea. Isso para entender o que é escolher e como essas escolhas se transformam na matéria-prima do sentido da vida. Isto posto, vamos agora ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço imensamente esta ação e vamos juntos transformar Entre o Ser e o Mundo em uma referência de podcast. Este episódio é baseado numa aula que eu fiz online com Renato Nogueira, que é doutor, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que sempre traz visões bem diferenciadas, viu, pessoal? Se você não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Vamos aqui, então, tecendo o sentido da vida. Nesse curso do Renato Nogueira, ele tem vários temas que dão sentido à vida. Este é apenas um deles. Então, vamos começar revisitando um dos personagens mais intrigantes da mitologia grega. Se Camus transformou Sísifo em metáfora existencial, Renato Nogueira, com a elegância intelectual dele, lembra que Sísifo é mais que um condenado, é um símbolo da astúcia humana diante do inevitável. Grécia, aquele berço intelectual onde os deuses tinham crises temperamentais e os humanos tentavam sobreviver às próprias escolhas. E, nesse cenário, aparece uma figura emblemática, o Sísifo. Ele não era apenas rei de Éfira, futuro Corinto, era famoso não só pela realeza, mas pela astúcia feroz, quase artística. Sísifo era o tipo de sujeito que se respirasse hoje, o Olimpo abriria uma sindicância só para lidar com ele. Na mitologia grega, Sísifo foi punido por 2 características profundamente humanas: curiosidade demais e esperteza em excesso. Delatou Zeus, enganou visitantes, manipulou divindades e, no auge da ousadia, fez algo impensável. Conseguiu enganar Thanatos, a personificação da morte, e 2 vezes. A primeira ousadia, acorrentar a morte. Imagina a cena. Thanatos chega com aquela postura inevitável, silenciosa, cumprindo sua função ancestral. Sísifo sorri, elogia, conversa, manipula e, num golpe de genialidade atrevida, acorrenta Thanatos. Resultado, ninguém mais morreria no mundo. Guerreiros caíam e levantavam, velhos agonizavam sem conseguir partir. Ares, o deus da guerra, ficou furioso, porque guerra sem morte é como aposta sem risco, perde o sentido. Foi tão caótico que o próprio Olimpo exigiu que Thanatos fosse libertado. E só então a morte voltou a funcionar. A segunda ousadia foi ludibriar o próprio Hades. Depois de morrer de verdade, Sísifo desceu ao submundo, mas levou consigo um plano hollywoodiano. Tinha combinado com a esposa para não realizar ritos funerários. Chegando diante de Hades, indignado, ele reclamou: "Não fui honrado. Preciso voltar ao mundo dos vivos para corrigir essa injustiça." Perséfone, a esposa de Hades, sempre atenta às dores humanas, permitiu. E o que Sísifo fez?
voltou aos vivos e não retornou ao submundo. Nenhum plano de previdência divina previa alguém simplesmente fugir do próprio destino. A condenação eterna, quando finalmente foi capturado, recebeu a punição que o tornou o mito universal: empurrar eternamente uma pedra montanha acima, vê-la rolar, descer, recomeçar e sempre isso. A história por si já é fascinante, mas ela se torna gigantesca quando atravessa o pensamento de Albert Camus, um dos grandes nomes do existencialismo moderno. No livro O Mito de Sísifo, que eu comprei essa semana, Camus faz uma abertura que é uma pancada intelectual. Abre aspas, só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Fecha aspas. Pesado. Muito pesado, mas direto ao ponto, do jeito que eu gosto. Para Camus, a questão fundamental é: a vida vale a pena ser vivida? Esse é o filtro pelo qual ele lê Sísifo. A leitura dele é surpreendente, quase uma virada do avesso da própria tragédia grega. Para Camus, a punição não é apenas castigo, é símbolo, metáfora da nossa condição humana. Um ciclo de esforço repetitivo, sem promessa de sentido final garantido pelo universo. A vida, vista assim, é absurda. Não no sentido vulgar, mas no sentido filosófico. O choque entre nossa fome de sentido e o silêncio do mundo. Onde está o sentido então? Camus responde sem hesitar: o sentido não está na pedra, não está no cume, não está no resultado. O sentido está na consciência de Sísifo sobre a sua própria condenação. O sentido está na revolta silenciosa, quando ele desce a montanha para buscar a pedra novamente, na dignidade do gesto. Atitude cria sentido. A paixão pelo ato de viver, mesmo sem garantias, cria sentido. Camus escreve uma das frases mais potentes da filosofia contemporânea. Abre aspas, é preciso imaginar Sísifo feliz, fecha aspas. Não feliz porque gosta da pedra, mas porque não tem ilusões, não tem uma esperança vazia. Sísifo só é trágico enquanto acredita que um dia a pedra ficará no topo. Quando ele abandona a esperança e encara o real, ele se torna maior que o próprio destino. Essa é uma perspectiva brutal e libertadora sobre encontrar sentido na própria luta, mesmo quando ela parece inútil. A grande chave é a consciência, a lucidez, a coragem de viver apesar do absurdo, a rebeldia tranquila de quem olha para a própria pedra e diz: você não vai me definir. Então eu pergunto para vocês, diante das pedras inevitáveis de sua vida, qual é a atitude que você tem adotado? Você empurra por obrigação ou com a consciência de quem sabe que a dignidade nasce no modo de carregar o fardo? Pense. Agora vamos deslocar a discussão para uma outra tradição filosófica, tão profunda quanto desconfortável. Estamos falando de Arthur Schopenhauer, um dos pensadores que mais tensionou a imagem otimista que a modernidade tentou construir do ser humano. Se Descartes, com seu penso, logo existo, colocou a razão no centro do mundo, Schopenhauer faz um movimento inverso. Ele desmonta essa supremacia cartesiana e afirma: o verdadeiro motor da existência não é o intelecto, mas a vontade, essa com V maiúsculo. A vontade como força cega. Para Schopenhauer, essa vontade não é uma vontade psicológica, não é querer no sentido cotidiano. É uma força fundamental da realidade, cega, impessoal, sem finalidade racional. O impulso vital que atravessa tudo, do movimento dos astros ao desejo humano. Diante disso, o intelecto não é o protagonista, é servidor. A razão nesse enquadramento se torna apenas ferramenta dessa força incessante, criada para encontrar meios de satisfazer desejos que surgem antes de qualquer reflexão. E aqui a tese encontra mais um momento incômodo. Schopenhauer diz que não temos livre-arbítrio, mas temos servo-arbítrio. À primeira vista, parece contradição, mas não é. Temos capacidade de escolher, sim. Porém, essa escolha é rigidamente condicionada pelo nosso caráter, que, segundo ele, é inato e imutável. Para Schopenhauer, cada indivíduo possui uma estrutura interna que não muda. Essa estrutura define o que nos afeta, o que nos move, o que conseguimos desejar e o que somos capazes de fazer. As circunstâncias externas só têm força quando encontram ressonância dentro de nós. Se alguém é naturalmente sociável,
Qualquer convite para a festa encontra terreno fértil. Se alguém é retraído, motivado por silêncio e introspecção, nenhum contexto externo muda esse eixo fundamental. É sempre o caráter que organiza a vontade. Então não há mudança possível? Na visão dele, não, no sentido moral ou psicológico profundo. Não mudamos nossa natureza essencial. O que muda são situações, não a estrutura que reage a elas. Onde entra então a liberdade? Schopenhauer não é fatalista a ponto de negar toda a nossa autonomia. O ponto de contato com a liberdade está no autoconhecimento. Ele insiste nessa forma: saber o que quer, saber o que se pode. A liberdade possível e realista consiste em conhecer profundamente inclinações, capacidades, limites e tendências que compõem o caráter. Com isso, a pessoa deixa de agir em delírio voluntarista e passa a agir em consonância com sua própria natureza. É uma liberdade modesta, mas firme. Não se trata de ser qualquer coisa. Trata-se de ser aquilo que se é. Querer não é poder. Vamos lembrar desse lema moderníssimo aí do dia a dia no Instagram. Você pode ser tudo o que quiser. Seria para Schopenhauer uma fantasia nociva. O querer só se torna ação quando coincide com o caráter fundamental e nossas capacidades reais, então fazendo a ligação entre os dois conceitos. Por isso, a sabedoria schopenhaueriana aponta para uma ética da aceitação lúcida, compreender quem somos para não desperdiçar a vida tentando viver fora daquilo que temos condições de sustentar. Essa é a liberdade possível, e é nela que o indivíduo encontra serenidade, não no poder irrestrito, mas na coerência interna. Eu deixo a pergunta: você realmente sabe o que quer? Ou ainda está tentando querer aquilo que o mundo disse que você deveria desejar? Pense. Então, quer dizer, quando Schopenhauer afirma que o núcleo da vida não é a razão, e sim a vontade, ele desloca a discussão do campo do livre querer para o campo do autoconhecimento e da estrutura interna. A escolha, então, não é tanto sobre modificar quem somos, mas sobre compreender o que nos constitui para navegar pela vida com menos delírio e mais lucidez. E essa crítica ao racionalismo, essa desmontagem da ideia de que a razão opera sozinha, aparece também na literatura, que é Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Há uma frase que se conecta diretamente com Schopenhauer. Abre aspas: a razão jamais é fria sem paixão. Fecha aspas. Essa linha poderia estar no capítulo do O Mundo como Vontade e Representação, porque ela reconhece que o pensamento humano nunca é neutro, nunca é puro, nunca é isolado das energias que o impulsionam. A vontade, em Schopenhauer, é essa força que antecede a razão. Em Nassar, ela parece como fogo interno que contamina a própria racionalização. E isso tudo encontra uma validação inesperada, mas contundente, na neurociência contemporânea. Sim, o trabalho de Antônio Damasio, especialmente em O Erro de Descartes, é fundamental aqui. Ele estudou pacientes com lesões em áreas cerebrais responsáveis pelo processamento emocional. O surpreendente e decisivo foi perceber que, mesmo com o neocórtex intacto, mesmo com pleno raciocínio lógico, essas pessoas eram incapazes de tomar decisões. Não conseguiam escolher entre duas opções simples, ficavam travadas num labirinto lógico que não levava a lugar algum. Isso contraria a ideia tão difundida no senso comum de que as melhores decisões são racionais, sem emoção. Damasio mostra exatamente o contrário. Sem a emoção, a razão se perde. Sem sentimento, não há preferência. Sem afeto, não existe escolha. As emoções funcionam como marcadores somáticos, sinais rápidos corporais que nos ajudam a avaliar possibilidades. São atalhos, sim, mas atalhos indispensáveis. A lógica pura não atribui valor, ela analisa, mas não decide. A decisão, para existir, precisa de corpo. Damasio diferencia emoção e sentimento de forma precisa. Emoções são respostas corporais imediatas, programas de ação antigos: medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, surpresa. Quando o medo surge, por exemplo, o corpo reorganiza recursos: sangue nas pernas, respiração acelerada, foco na fuga ou no ataque. É rápido, é fisiológico, é automático. Já sentimentos são a percepção consciente dessas alterações, a interpretação subjetiva do que está acontecendo no corpo e na mente. São mais duradouros, mais complexos, como o amor, culpa, vergonha, orgulho, admiração. Permanecem mesmo depois que o estímulo físico desapareceu.
Essa dinâmica, emoção corporal imediata mais sentimento consciente e duradouro, informa nossas escolhas o tempo todo, muitas vezes sem nossa plena percepção. E aqui que a coisa conecta com Schopenhauer de forma elegante. A emoção é pré-reflexiva? Se precede a razão, então sim, a vontade antecede o intelecto. A literatura, dramaturgia percebeu isso intuitivamente. Schopenhauer teorizou filosoficamente, Damasio comprovou empiricamente. A razão não existe sozinha, é sempre atravessada por aquilo que o corpo sente e por aquilo que a mente interpreta. Depois de observar Sísifo, que nos mostrou que o sentido pode surgir da atitude diante do inevitável, de Schopenhauer, que deslocou o foco para o autoconhecimento como forma de orientar a vontade, e de Damasio, que evidenciou a independência entre a razão e a emoção, entramos agora no território do existencialismo. Sartre sintetizou a ruptura. A existência precede a essência. Isso significa que não chegamos ao mundo com uma finalidade pronta, nenhum manual divino ou natureza fixa que determine o que devemos ser. Somos lançados na existência primeiro e só depois construímos a nós mesmos. Eu falei no episódio 10 sobre existencialismo e a angústia, o vazio existencial. Se você ainda não ouviu, eu recomendo a audição. Dá uma corridinha lá depois aqui deste episódio. O Heidegger chama essa condição de ser lançado, uma forma de lembrar que nascemos em circunstâncias que não escolhemos, mas que ainda assim exigem resposta. Essa ausência de uma essência prévia é, simultaneamente, fonte de liberdade radical e da responsabilidade igualmente radical. Sartre chega ao ponto de afirmar: estamos condenados a ser livres, porque mesmo não escolher, já é escolher. Cada gesto, cada omissão, cada passo participa na construção de quem somos, mas essa liberdade ilimitada também produz angústia. Se não há roteiro, como orientar a própria vida? Como encontrar direção sem um norte pré-estabelecido? Essa pergunta abre espaço para outras tradições que tentam formular uma espécie de bússola interna, anterior ao existencialismo, mas não menos profunda. O Renato Nogueira resgata dos textos de sabedoria do Kemet, o Egito Antigo, a figura de Amenemope, um sábio que propõe uma perspectiva distinta, centrada no coração, o Ibi. Para Amenemope, o coração não era apenas órgão, era sede do caráter, do pensamento, das emoções e dos sentimentos, tudo integrado. É o centro do ser. Nogueira descreve esse processo como cardiologia do pensamento, uma prática de escuta interna contínua, de atenção aos pulsos mais profundos do coração, Ibi, e uma forma de autoconhecimento que não separa mente e afeto, articula ambos. O ideal dessa prática, tornar-se um geruma, uma pessoa serena, equilibrada, cujo coração é leve. Leveza aqui não implica frieza, implica harmonia, alinhamento entre pensamento, emoção e caráter. Uma escolha sábia para Amenemope nasce dessa serenidade. Ele contrasta isso com uma imagem forte, lavar o ventre com a língua. É metáfora das explosões de raiva, das palavras que vêm de um coração pesado, inflamado, desalinhado. A má escolha surge do tumulto interno, a boa escolha da paz interior. Quando colocamos tudo isso lado a lado, Camus, Schopenhauer, Damasio e Amenemope, parece que estamos construindo um mosaico complexo sobre o que é saber escolher. E é nesse ponto que entra a contribuição conceitual do próprio Renato Nogueira, a ideia de convergência afetiva, que é o alinhamento entre a razão, ou seja, intelecto e análise, emoções e sentimentos, como Damasio mostra serem indispensáveis, caráter e impulso, a vontade em Schopenhauer, e essa dimensão mais profunda do ser, o coração, o Ibi de Amenemope. Para escolhas que realmente construam sentido, não basta pensar, não basta sentir, não basta reagir. É preciso que essas camadas conversem entre si. Um exemplo concreto. Imagine uma pessoa no emprego que paga muito bem, dá status, atende expectativas sociais. A razão, em seu cálculo de segurança, valida essa escolha, mas, ao mesmo tempo, surge um sentimento constante de vazio, ansiedade, desgaste profundo. O Ibi está pesado. As emoções enviam sinais de desconforto. O caráter, aquilo que a pessoa realmente é, não encontra lugar ali. Essa pessoa está em divergência afetiva.
Buscar a convergência significa escutar essa dissonância interna, reconhecer o vazio, atentar às emoções e começar a explorar decisões que permitam maior alinhamento, talvez menos status, mas com mais coerência com quem se é, com aquilo que se quer, com aquilo que se pode, para usar a fórmula de Schopenhauer. É claro, essa convergência não é simples. Há conflito entre o que sentimos ser o caminho autêntico e aquilo que o mundo exige, espera ou cobra. No existencialismo não há garantias. Em Schopenhauer não há escapatória da nossa estrutura interna. Em Damásio não há decisão sem corpo. Em Amenemop não há sabedoria sem serenidade. Mas é justamente nesse campo das tensões que se constrói o sentido, na busca contínua por um alinhamento entre o que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que somos e aquilo que desejamos nos tornar. E eu deixo para você a pergunta: em suas escolhas, você tem escutado o que seu corpo sente ou tenta decidir tudo apenas com a cabeça, ignorando os sinais emocionais que insistem em aparecer? Pense. Sem dúvida alguma, essa é a tensão fundamental que Renato Nogueira aponta quando fala em convergência afetiva. Viver em convergência consigo mesmo, muitas vezes, significa entrar em atrito com normas sociais, expectativas familiares e pressões econômicas. E o inverso também é verdadeiro. Buscar aceitação externa a qualquer custo pode gerar uma divergência profunda. Aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, de ocupar um papel que não corresponde ao que somos de fato. O desafio contínuo é navegar essa tensão mantendo a bússola interna calibrada, essa prática constante da autoescuta e de alinhamento, mesmo diante das tempestades e correntes do mundo. Então, se a vida não tem um sentido determinado, como construí-lo? A convergência afetiva funciona como uma ponte entre os polos, permite que a escolha, condição central do existencialismo, seja realmente autêntica, brotando de um alinhamento interno real entre a razão, emoção, caráter e coração. Não se trata de descobrir um sentido universal pronto, definitivo, mas trata-se de forjar um sentido que seja seu, que seja nosso, que seja do indivíduo, refletindo nossa totalidade integrada. O desafio aqui é manter a escuta interna no dia a dia. E talvez nessa escuta fiel e profunda que repouse o núcleo da liberdade e a possibilidade concreta de construir uma vida que faça sentido. Então já vamos ligando aqui com um resumo para a fixação. O Sísifo, com o Camus, o sentido não vem do resultado, mas da atitude diante do inevitável. Schopenhauer, a vontade antecede o intelecto. A liberdade possível está no autoconhecimento, saber o que se quer e o que se pode, alinhando escolhas ao caráter. Com Antônio Damásio, a razão e a emoção são inseparáveis. Emoções funcionam como marcadores somáticos que orientam decisões. Sem elas, a razão perde a direção. Com Amenemop, do Kemet, do Antigo Egito, o coração, o Ibi, é o centro do ser, pensamento, sentimento e caráter unificados. A escolha sábia nasce da serenidade e da leveza do coração. E com Renato Nogueira, a convergência afetiva. Sentido não é encontrado pronto. É construído quando razão, emoção, vontade e coração convergem, produzindo escolhas autênticas e alinhadas. A ideia central que atravessa tudo. Escolher bem é um processo de integração interna, não uma decisão isolada. Vamos agora aí às indicações culturais. O livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus, uma obra fundamental para compreender o absurdo, a consciência e a criação de sentido. O livro O Erro de Descartes, de Antônio Damásio, uma síntese poderosa entre neurociência, filosofia e psicologia. O vídeo Dicas de Como Viver uma Vida Serena, está aí no canal do Nogueira, enfatizando a importância do coração como sede de emoções e pensamentos. Então, encerrando aí mais um episódio, antes, eu gostaria de pedi-los para avaliar com 5 estrelas o Entre o Ser e o Mundo no Spotify, curtir, comentar no YouTube Music, compartilhar. Assim nos tornamos mais relevantes e vamos atingir mais pessoas e fazer uma grande comunidade do saber e do autoconhecimento, claro. No fim das contas, o sentido da vida não está escondido no mundo, esperando ser descoberto. Ele emerge da maneira como nos posicionamos diante da nossa própria existência, no modo como enfrentamos as pedras inevitáveis,
no quanto conhecemos nossas inclinações e limites, na capacidade de escutar nossos sentimentos e no esforço contínuo de manter o coração leve e alinhado. Construir sentido é um trabalho cotidiano, uma prática de lucidez, de autoconhecimento e de fidelidade a essa convergência interna. E acredito que seja com esse objetivo que você está aqui, me acompanhando, ouvindo este podcast. Espero que eu esteja realmente contribuindo para o seu desenvolvimento e essa busca do sentido da vida para você. Não há fórmula pronta, há caminho, há processo, há escuta. E talvez seja exatamente nisso que resida a liberdade mais profunda, a coragem de permanecer fiel ao que pulsa em nós, mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para outro lugar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!